Olá alunos, eu sou o professor Manacias e nossa aula de hoje é sobre ciências. As páginas que vamos estudar no nosso livro hoje são 66 e 67, né? O assunto é excreção. Aqui é o seguinte, o que é excreção? Os organismos vivos dispõem de meios para eliminar resíduos produzidos por suas atividades vitais. Alguns dos principais resíduos produzidos pelo corpo humano são o gás carbônico, que no caso é produzido na respiração, né? A ureia, substância produzida no organismo ao degradar aminoácidos, no caso no que são os líquidos que nós encontramos nos alimentos, né? E outros líquidos que nós podemos beber, e substâncias produzidas pelo organismo ao degradar aminoácidos, né? O excesso de água e de sais minerais também precisa ser expulso do corpo para garantir o funcionamento adequado do organismo. A excreção envolve a saída de gás carbônico e de vapor de água pelos pulmões. Assunto do capítulo 4. Também envolve o descarte da ureia e do processo de água e de sais minerais por meio do suor, principalmente por meio da urina. Veja bem, antes de eu falar de excreção, eu quero que vocês entendam o seguinte. Existem duas maneiras de eliminarmos resíduos do nosso corpo. Preste atenção nisso, que isso é a resposta de uma questão da atividade de vocês. Uma das maneiras é a evacuação e a outra é a excreção. Veja bem, existe uma diferença tênue entre elas. Veja bem, a evacuação, ela se trata da eliminação principalmente de sólidos. Por exemplo, você come um alimento, aquele alimento você tira tudo que você precisa daquele alimento e o que não serve sai do organismo na forma de fezes. Então isso é evacuação, tá certo? O corpo não transformou, ele só retirou aquilo que ele precisava e o que ele não precisava ele mandou para fora do corpo. Isso é evacuação. A excreção é diferente, ela está mais relacionada aos líquidos, né? Aos gases e aos líquidos. Então, quando, por exemplo, você absorve o ar e do ar você vai absorver o oxigênio e vai transformar em gás carbônico, entendeu? Por exemplo, os líquidos, você absorve o líquido e o seu corpo tira tudo que precisa e o que ele não precisa ele transforma em ureia para sair na urina ou os sais minerais que saem no suor, né? Então você observa que na excreção os resíduos eles são transformados pelo corpo, tá certo? Então especificamente você pode analisar essa diferença. Evacuação é relacionada a sólidos e excreção relacionada a líquidos e gases, né? Que a gente põe para fora do corpo. Muito bem. A excreção envolve a saída de gás carbônico e de vapor de água dos pulmões, né? Como eu já falei anteriormente. Não confunda eliminação com excreção. Veja só, você não pode confundir a finalidade da eliminação de fezes a evacuação, apresentado no capítulo 2. Com a finalidade da excreção, temos a evacuação. Eliminamos resíduos presentes em alimentos que não chegaram a ser digeridos nem absorvidos pelo sistema digestório. Então, eles praticamente não foram transformados pelo corpo, né? Eles tiveram contato com o organismo, mas não foram transformados pelo corpo. Lembrando, evacuação relacionada a sólidos. No entanto, aí nós temos a excreção, que no entanto envolve o descarte do excesso de água e de sais minerais, assim como ureia e de outras substâncias tóxicas ou não necessários, né? Então você observa que nesse caso esses gases ou líquidos não fazem bem para o nosso corpo, então eles precisam ser expulsos. Temos aqui a produção da urina nos rins. Os dois rins são os órgãos responsáveis pela produção da urina. Eles são situados próximos ao último par de costelas posteriores, 12ª costelas, como mostra a ilustração a seguir. Cada um dos rins atua como independente na produção da urina. Veja bem. Qual a única finalidade dos rins? É filtrar os líquidos que tem no nosso corpo. Todo líquido que tem no nosso corpo vai passar pelos rins. Os rins vão separar o que é bom para um lado e o que é ruim vai ficar armazenado para ir para a bexiga. Tá certo? Lá na bexiga vai estar na forma de ureia. E a ureia é tóxica para o organismo. Ela não faz bem nenhum. E os dois rins, observe o seguinte, eles ficam na parte de trás do nosso corpo, na 12ª costela inferior, tá certo? É o que acontece, eles podem funcionar independentemente. Por exemplo, se você é uma pessoa saudável, seus dois rins vão funcionar. Mas se por algum motivo, digamos que um deles tem câncer, você pode retirar.
Ou então você precisa doar um rim para uma pessoa da sua família. Você pode doar que o outro rim vai continuar funcionando, tá certo? Mesmo que de forma mais, como é que eu posso dizer, mais pesada, vai ser mais pesado um único rim do que dois, mas ele ainda assim vai continuar funcionando. Nesse caso você teria só que fazer uma certa dieta, nem todo tipo de alimento ou líquido você poderia absorver, né? Que poderia fazer mal para o organismo. Veja só, aí nós temos aqui rim esquerdo, rim direito na nossa imagem. As células do rim produzem urina e lançam nessa cavidade central. Então, o que é que nós podemos observar dentro do rim? Que ele tem uma artéria e que ele tem uma veia. A artéria pela qual o sangue entra, veja bem, o sangue, ele entra no rim pela artéria e sai pela veia, na qual sai o sangue ruim. Observe que a artéria, no caso assim, é sempre representada pela cor vermelha. E a veia é representada pela cor azul, porque tem sangue venoso, né? E a artéria tem sangue oxigenado, que é bom para o corpo. Aí nós temos o ureter, que conduz urina para fora do rim. Então, quando o sangue vem com esses líquidos para ser limpo dentro do rim, a impureza, por exemplo, o sangue entra pela artéria, né? Vai pela artéria e entra no rim. Aí o sangue venoso sai pela veia, mas a urina, o líquido que é ruim, ele vai sair pela uretra para ir para a bexiga, certo? Aí é o seguinte, há quem compare os rins a um filtro do sangue. Na verdade, a atuação renal é muito mais complexa que uma simples filtração do líquido que passa por essa filtração. O que é o plasma sanguíneo? Os rins retiram tudo aquilo que ainda é inútil ao organismo e conduzem esses materiais de volta ao sangue, o que evita desperdício de glicose, vitaminas, sais minerais e etc. Então, como eu disse antes, o sangue ele não é eliminado na urina, o sangue entra no rim pela artéria e depois volta para o corpo pela veia. No caso, ele vem com oxigênio, aí volta com gás carbônico, mas o líquido ruim fica na urina para ir para a uretra e, consequentemente, para a bexiga, né? Aí veja só, a quantidade de água na urina pode variar. Veja só, os rins são controlados por um mecanismo corporal que, de modo geral, permite descartar a urina apenas a quantidade de água e de sais minerais que pode ser eliminada sem causar prejuízo ao organismo. Quando ingerimos muita água, os rins produzem muita urina para nos livrar do excesso de água. Quando bebemos pouca água, eles produzem menos urina. É o que acontece geralmente quando nós tomamos muita água. Quanto mais água você bebe, mais urina você vai produzir para poder o corpo se eliminar do excesso de líquido. Aí alguns elementos, veja bem, quando você digamos assim, você produz pouca urina, é que você bebeu pouca água. Há um caso curioso em relação, por exemplo, aos diabéticos. Os diabéticos, eles urinam muito. Por que os diabéticos urinam muito? É porque os diabéticos tendem a eliminar glicose pela urina. E aí, quando o organismo não absorve a glicose, ela vai para a urina e toda hora a pessoa que sofre diabetes dá vontade de urinar, né? Aqui nós temos o seguinte, os rins excretam alguns medicamentos e drogas. Além de descartar a ureia, evitar a perda de substâncias importantes e regular a saída de água, os rins excretam na urina substâncias estranhas ao organismo, como é o caso de muitos medicamentos e drogas que, um tempo depois de ingeridos, podem ser detectados na urina. Exemplo de aplicação prática disso ocorre em competições esportivas. Exames realizados em laboratório detectam na urina dos atletas, o chamado doping, né? Ou seja, o emprego dias antes da prova de substâncias que ajudam a melhorar o desempenho, mas que são proibidas. Veja bem, no passado, quando não existia exame antidoping, alguns atletas se faziam desse artifício, usavam drogas para melhorar seu desempenho, para aumentar sua energia, para poder realizar uma competição mais favorável para eles. Hoje em dia isso é proibido, então o atleta ele pode condicionar seu corpo naturalmente, mas ele não pode fazer uso de drogas. Mas às vezes algum elemento, às vezes o atleta tem digamos que ele esteja doente, né? Aí ele toma algum tipo de remédio, mesmo esse remédio que vai ajudá-lo na sua saúde, ele pode sair na urina e nesse caso ele pode ser penalizado pelo doping, tá certo? Aí nós temos o seguinte, o sistema urinário humano é formado por dois rins, dois canais chamados uretras, veja bem, esses aqui são os rins, né? Esses dois aqui são os rins, e esses dois amarelos aqui são as uretras.
Essa parte aqui vermelha seria a artéria, por onde entra o sangue. E essa outra azul aqui, no caso, seria a veia por onde o sangue está saindo novamente, né? Aí, logo abaixo nós temos a bexiga, que é essa parte aqui, e em seguida o pênis, que aqui foi representado só o sistema urinário masculino. Veja só, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A uretra, que é esse canal que está ligado à bexiga, por onde a urina sai, ele é diferente no homem e na mulher. Por exemplo, no homem, você vai observar que a uretra ela fica dentro do pênis. Então, o canal por onde sai o esperma masculino e a urina é o mesmo canal, né? Eles têm origem diferente, mas saem pelo mesmo lugar. Já na mulher é diferente. Ela tem a sua vagina, seu órgão genital abaixo da uretra. Então, no caso, o local, o seu órgão sexual, a vagina, é embaixo e a uretra fica em cima. E já no homem é o mesmo canal, certo? Aí nós temos aqui, ó, o esquema abaixo do sistema urinário humano e relaciona as principais etapas da produção e da excreção da urina, né? Então, eu já mencionei aqui toda essa questão, né? 2 rins, aí nós temos vermelho a artéria, aí aqui a veia, aqui nós temos a uretra, aqui a bexiga e no caso aqui a uretra. Tá certo? Um outro detalhe, vamos passar agora para a nossa atividade. Veja só. A nossa atividade ela vai ter 5 questões, elas são muito simples. Né? Primeira questão: como são chamados os 2 meios pelos quais eliminamos, descartamos substâncias do corpo? Aí, veja bem, são 2 tipos, um para o sólido e o outro para o líquido. Né? Então, você coloca o nome dessas 2 eliminações aqui. Aí veja só, segunda questão: como é chamado o processo de eliminação, descarte de substâncias dos alimentos? No caso do descarte sólido, entendeu? Ele tem um nome específico, não vamos confundir. Aí nós temos, então, você vai observar que a resposta da segunda e terceira já está lá na primeira. Como é chamado o processo de eliminação, descarte de substâncias tóxicas do corpo? Descarte líquido. Então, para o sólido recebe um nome e para o líquido recebe um outro nome. Não está difícil, está na atividade eu expliquei. Quarta, quais são os órgãos responsáveis pela produção de urina? Né? Os 2 principais, aqueles que recebem o sangue e que produzem a urina, né? Que vai ser eliminado do corpo. Quinta, quais são os 4 tipos de órgãos que compõem o sistema urinário? Ó, os 4 tipos de órgãos, eles estão aqui, ó, tá certo? Eles estão aqui na imagem, você vai procurar. A resposta está aqui, logo aqui abaixo, mas aqui na imagem você consegue identificar quais são os 4 tipos de órgãos que envolvem o sistema urinário, tá certo?